Olá, amigos, bem-vindos de volta. Segunda-feira, novo começo e semana e um novo assentamento que os ucranianos estão libertando. Se olharmos para este mapa, vamos ver um assentamento chamado Mirna. Agora, isso fica bem no interior do território vermelho, território ocupado pelos russos. Esta área fica no lado norte de Bakrovsk, o principal eixo de ataque russo. Como os ucranianos estão em Mirna, como isso é possível? Bem, na verdade, são os russos que estão reivindicando isso. Militares russos, canais de blogueiros no Telegram estão em modo de pânico, dizendo que os ucranianos penetraram 4 quilômetros em seu território controlado. Veja esta área bem aqui, você pode ver na tela, ao norte. Esse foi o avanço de Robilha, que era realmente perigoso para os ucranianos, até que eles o estabilizaram com o primeiro núcleo Azov. Mas agora os ucranianos contra-atacaram de outro local aqui, e se os rumores russos que eles mesmos espalharam forem verdadeiros, então, se os ucranianos conseguirem avançar ainda mais ao norte ou leste, todo esse contingente aqui pode acabar cercado. Agora, nesta guerra, nós realmente não vemos muitos cercos, ou quase não vimos nenhum desde então. Não há movimentos rápidos de tropas. Mas, de fato, se os ucranianos conseguissem avançar 4 ou 5 quilômetros mais ao norte, esse contingente russo aqui, de alguns milhares de soldados, estaria cercado. Não é só conversa no Telegram russo, também são vídeos. Há tropas nesse ainda não bolsão, mas você sabe, um possível bolsão russo no futuro. Soldado russo da 5ª Brigada de Fuzileiros Motorizados reclama da situação difícil perto de Mirna. O assentamento citado está localizado dentro do território controlado pela Rússia. Na linha de frente, vou citar o que eles dizem aqui. Você pode assistir ao vídeo. Só restaram 2 de nós do grupo. Pedimos ao comandante para nos deixar recuar, mas ele recusou. Ele disse, se recuarmos, ele mesmo vai nos eliminar. Ei, eliminar é uma forma gentil de dizer, eu disse. Não é algo frio ou dormir com os peixes. Agora vou dizer eliminar. Obrigado, soldado russo. Desligamos o rádio, descartamos as metralhadoras e decidimos. A única opção que resta é se render. Estamos vivos, não mortos, não feridos, mas não temos mais escolha. E esses caras, eles não parecem felizes. Luz vermelha durante a noite, claro. Eles estão em algum lugar nas áreas ao norte de Pokrovsk, em áreas controladas pelos russos, em terra de ninguém, claro, porque o comandante deles ameaçou resetá-los. Então, tudo isso são rumores aqui, conversas no Telegram russo de que os ucranianos penetraram pelas linhas defensivas deles. Você pode ver isso neste mapa também em Mirna. O tempo dirá se isso é verdade, mas se for, é realmente impressionante. Desenvolvimento, né? Só para te dar uma visão mais ampla do assunto. Esta é Pokrovsk, a cidade que os russos querem cercar, a cidade que os russos querem tomar neste momento. Aqui foi um avanço em Dobropilya. Os ucranianos contra-atacaram a partir de Novo e Ekonomichne. Nova significa novo e Ekonomichne, economia, ou seja, nova economia. Essa vila se chama Nova Ekonomik, um nome maravilhoso para uma vila e um nome maravilhoso para a Ucrânia. É o contra-ataque. E supostamente eles chegaram a Mirna nesse assentamento bem aqui. E se eles conseguirem avançar para o Nordeste, então esse contingente russo não está tão bem, sabe? Eles podem ser reiniciados, reset, como dizem os comandantes russos. Houve uma troca de prisioneiros de guerra russos e ucranianos. 146 foram trocados e enviados de volta para a Rússia. Esses são os prisioneiros de guerra russos que se renderam na Ucrânia e agora foram trocados de volta. A rendição na Rússia é muito mal vista, por isso os ucranianos que retornam são considerados heróis. Muitos deles querem voltar para o exército, muitos deles nunca mais cairão como prisioneiros russos, porque agora sabem o que isso significa. Mas esses russos, eles realmente não querem voltar para o exército, mas vão. Todos eles vão. Eles voltarão imediatamente para a linha de frente. Já vimos vários vídeos de alguns desses caras descendo dos ônibus na Rússia com muletas e mancando. Em poucas semanas, eles recebem cartas dos oficiais de recrutamento exigindo retorno imediato à linha de frente. Veja como estão felizes aqui. Não por muito tempo, meus amigos.
Alguns, como há alguns soldados específicos que já fizeram esse circuito 2 vezes, foram trocados de volta para a Rússia, enviados à linha de frente, renderam-se e retornaram novamente à Rússia. Então isso é como uma montanha-russa para alguns caras, embora realmente sejam poucos os que fazem isso dessa forma. A maioria deles são reinícios, se é que você me entende. Mas agora até eu me surpreendo ao dizer isso. Mas boas notícias da América, dos Estados Unidos, fico muito feliz em ver isso. Os Estados Unidos estão enviando para a Ucrânia 3.350 munições de ataque de alcance estendido, ou Extended Range Attack Munition RAM. Eu não sei como você chama isso em inglês. Mísseis lançados do ar, com entregas começando em algumas semanas, segundo o Wall Street Journal. A questão é, o estão enviando? Não, a Ucrânia está comprando. O custo desses mísseis é de 850 milhões de dólares, então é quase um acordo de compra de armas de 1 bilhão, o que é bom porque o lucro já está incluído. Então, para os americanos que talvez achem que deveria haver lucros, eles existem. A Ucrânia, ou melhor, os países europeus estão pagando por isso, mas há lucros envolvidos. Então, os Estados Unidos estão ganhando uma boa grana com isso. Eu não vejo problema nisso, desde que essas armas continuem chegando à Ucrânia e eles consigam se defender. Esses, claro, são mísseis de ataque, mas para atacar com eles, para atacar a Rússia com esses mísseis, a Ucrânia precisaria da permissão de Trump. Não sabemos se ele já deu essa permissão ou não, mas isso não seria um grande problema, pois podem usá-los em territórios ucranianos ocupados. E se os ucranianos quiserem atacar dentro da Rússia, eles podem simplesmente usar seus próprios drones e mísseis. Agora eles podem e estão produzindo. Mísseis de cruzeiro de baixo custo teriam alcance de até 400 quilômetros e círculo de erro provável inferior a 10 metros, o que os torna muito precisos, e uma ogiva de 227 quilos, o que os torna muito grandes. Cabum maravilhoso. É realmente uma ótima notícia. Se o preço das armas dos Estados Unidos para a Ucrânia significa que a Ucrânia ou a União Europeia tem que pagar os lucros para os Estados Unidos, ou tipo, se tiverem que pagar o preço inflacionado, então eu sou totalmente a favor, desde que essas armas continuem chegando à Ucrânia. Porque esse é o parâmetro da liberdade ucraniana, e isso está diretamente ligado à liberdade do meu país. Então, para mim, para o meu país, para os Bálticos, para a Polônia e para a Ucrânia, o melhor de tudo é que os Estados Unidos continuem enviando armas. Agora, amigos, peguem seus cartões de bingo das refinarias russas de petróleo. Muitas delas viraram churrasqueiras nos últimos 3 dias. Nós vamos passar por todas elas e realmente estamos começando a ver o efeito. Quero dizer, é lindo. Há escassez, falta de combustível na Rússia em diferentes lugares, e eu adoro isso. Primeiro iniciamos com a refinaria de petróleo de Syzran. Ela foi atacada no dia 15 de agosto e agora de novo, então já foram 2 vezes. Isso mostra a estratégia ucraniana. Agora eles a atacam. Eles observam como ela funciona, se continua refinando petróleo ou se está totalmente destruída a torre de catalisador ou as unidades de craqueamento. Se os russos conseguirem consertá-las rapidamente, e se o grupo do petróleo bruto continuar enviando petróleo, se os produtos derivados continuarem saindo, eles atacam de novo. No caso desta refinaria de petróleo de Syzran, eles já a atacaram 2 vezes em agosto porque querem torná-la completamente inoperante. E eles já fizeram isso com algumas outras refinarias que simplesmente pararam completamente a produção. O que é ótimo porque você sabe disso, eles interrompem a produção, mas a gente não vê o efeito. Nós vemos, meus amigos, nós vemos. Hoje há alguns vídeos polêmicos de regiões russas com preços de gasolina absurdos. Mas antes de chegarmos a isso, aqui está uma refinaria de petróleo e uma instalação de produção de gás de Ust-Luga. Por que isso é tão importante? Bem, você pode ver o drone aqui, claro, sem defesa aérea, sem nada. Por que isso é tão importante? Quero mostrar em um mapa. Por causa da localização, vou mostrar onde fica Ust-Luga. Dou um zoom para fora. Está aqui, dou um zoom para fora. Fica a apenas 20 quilômetros da fronteira com a Estônia, 25 quilômetros. Olha, vou arredondar aqui, mas é cerca de 10 a 15 milhas dos americanos. Olha só, eu estou aqui em Tallinn, estou certo, você pode me ver no mapa. Neste mapa, eu moro em Tallinn.
Faltam cerca de 2 horas até Narva, fronteira entre Estônia e Rússia. De lá leva de 10 a 15 minutos até Ust-Luga. Então essa explosão aconteceu muito perto do meu país, perto das fronteiras da Estônia, e olha como a Ucrânia ela está longe. Esses drones voaram. Um belo voo aqui, 700 quilômetros, badabim, badabum, até Ust-Luga. E não termina aí, porque se você olhar na segunda maior cidade da Rússia, São Petersburgo, fica muito perto de Ust-Luga. Vamos ver qual é a distância aqui, 100 quilômetros de São Petersburgo. Então esses drones que voaram da Ucrânia, você sabe, todo o caminho da Ucrânia até São Petersburgo, eles foram até Ust-Luga. Eles suspenderam todos os voos comerciais em São Petersburgo, o que indica que um dos aviões, voos comerciais russos que estavam indo para a Rússia, e eles não puderam pousar em São Petersburgo, foram obrigados a pousar na Estônia. Voo comercial russo. É uma situação tão estranha. Não permitimos aviões russos na Estônia, nem sobrevoando, mas agora tiveram que pousar. Do contrário, teriam caído do céu com todo mundo por falta de combustível. Então permitimos que eles pousassem, mas como os russos não podiam sair do avião porque não têm permissão para pisar no solo estoniano dessa forma, eles tiveram que esperar na pista dentro do avião por horas e horas. Mas mesmo isso não é tudo, meus amigos. Tudo isso atingindo Ust-Luga a partir da Ucrânia. Esses drones estavam voando, como você pode ver, do sul para o norte, direto para Ust-Luga. Mas veja este maior lago da Estônia, que compartilhamos com a Rússia, o lago Peipus ou Pepsi na Estônia, e você vê que a fronteira passa bem no meio dele. Hoje de manhã, entre 5 e 6 horas, em Mustra, nessa cidade, um assentamento estoniano, os guardas de fronteira perceberam em seus radares um drone vindo do lado russo, que então pousou e explodiu no lago Peipus, a cerca de 5, 6 quilômetros da fronteira estoniana no meio do lago. Então, em algum lugar por aqui, podemos presumir que pode ter sido um drone ucraniano que estava a caminho da Ucrânia para Ust-Luga para atacar essa refinaria de petróleo, mas de alguma forma ele caiu bem aqui. Talvez tenha sido bloqueio de guerra eletrônica russo. Então ele caiu no lago. Não sabemos, mas sabemos que ele caiu e explodiu no lago, espalhando destroços por todos os lados. Então, muita coisa aconteceu perto da fronteira da Estônia hoje. Quero dizer, nós recebemos um avião russo, fomos obrigados a recebê-lo. Um drone pousou quase na Estônia. A 20 quilômetros de Narva, há uma refinaria de petróleo Ust-Luga que pegou fogo. Acredito que quem estava nos pontos altos de Narva via a fumaça. Coluna, quero dizer, estava agitado hoje na Estônia, na fronteira estoniana. Ainda não terminei de falar sobre a refinaria de petróleo e a instalação de produção de gás de Ust-Luga, porque esse vídeo é de lá e é magnífico, espero poder mostrar para vocês. Essa bola de fogo é impressionante. Isso ilumina minha alma. Se eu fosse um russo, qualquer pessoa russa, eu faria um churrasco das minhas salsichas bem ali nesse fogo. Quero dizer, isso é um churrasco grátis dado a você pelo Estado ucraniano. É maravilhoso. Que nuvem de cogumelo linda. E, claro, aqui está o que sobrou. É uma coluna grossa de fumaça que tenho certeza russos em Narva e na Estônia, vivendo lá, podiam ver sua terra natal queimando, já que fica a apenas 20 quilômetros de distância. Então eles... uma bela visão para eles. E vamos, só por um momento, ver exatamente o que foi atingido. Especificamente, o concentrado de gás criogênico e a fracionação de gás. Malditas essas palavras. Uma unidade de fracionamento de gás sofreu danos críticos. Este é o coração do complexo de processamento de gás. Aqui ocorre a retificação e separação dos componentes, que depois são exportados ou usados como matéria-prima para o complexo químico de gás do Báltico. Esta é uma das maiores plantas de processamento de gás da Europa. Segundo estimativas, o complexo de USTLUGA será capaz de processar até 45 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano, o que é gigantesco. Produzir 13 milhões de toneladas de gás natural liquefeito, 36 milhões de toneladas de etano.
Então, eles danificaram o coração e o cérebro da refinaria. Se essa refinaria seguir operando após uma semana, tenho certeza que os ucranianos terão outro presente para ela. Também sabemos que tipo de drones foram usados, porque a empresa ucraniana de produção de drones de longo alcance, chamada Firepoint, produz esse drone potente chamado FB-1. E esta é a foto que vimos antes do grande Kabum. Quero dizer, este é o vídeo. Quero dizer, é o mesmo drone. Veja a cauda nas asas fixas e o formato. É esse drone. É o FB-1, um veículo aéreo não tripulado de ataque de longo alcance produzido pela Firepoint, a mesma empresa que fabrica o FB-5 Flamingo. Uau, é isso mesmo. Como expliquei, os drones voaram até Ust-Luga e São Petersburgo. Mas não é só isso. No melhor estilo Top Shop, mas espere, tem mais, porque eles também voaram até Moscou. Por toda Moscou, em diferentes partes da cidade, a Ucrânia enviou centenas de drones. Foi lindo de ver. Nada como um bom e velho pânico russo no Telegram pela manhã junto com seu café. Tudo bem, mas qual é o efeito real disso? Ataques a refinarias de petróleo, o bingo, bem, está bem aqui. Isto é a Crimeia. Em um posto de gasolina. Os preços estão absurdos. O óleo, quero dizer, desculpe, a gasolina e o diesel. Mas o mais interessante é que você pode ver os zeros piscando na octanagem 95. Aqui na Estônia também temos gasolina 95. Nos Estados Unidos deveria ser 91 octanas. Lá é a mesma coisa. Por algum motivo, nomes diferentes. Está zerado. Aparece zero porque acabou. O posto está sem esse combustível. É sempre estranho ver um país como a Rússia tendo falta de gasolina, mas é isso que as sanções ucranianas fazem, sanções diretas. Estou falando de drones. Aqui e nessa próxima comparação vamos para Moscou, Vladivostok. Os preços dos combustíveis variam muito. Em Moscou custa 60 rublos por litro, em Vladivostok 80 rublos litro. A 92, a 95 e a 100 são diferentes octanagens da gasolina na Rússia. E os preços variam 33, 32 e 17%, o que é significativo. Por quê? Porque Vladivostok, sendo uma das maiores cidades do extremo oriente russo, é o quê? 5.000 quilômetros separam Westland, na Rússia, e elas só estão ligadas pela ferrovia. Então toda essa gasolina refinada no oeste terá que ser transportada por ferrovias até o leste, o que demora muito. Muito desgaste nas locomotivas, especialmente agora que a Ucrânia está atacando as refinarias. Quero dizer, a cadeia logística. Levar derivados de petróleo de Moscou até Vladivostok é um grande desafio para os russos. E sim, há filas em Vladivostok, também nos postos de gasolina, como você pode ver. E os preços aqui, quero dizer, a gasolina de 100 octanas está quase 100 rublos, o que para os russos é um absurdo. É um preço astronômico para eles. Agora, amigos, vou ler uma conclusão deste bingo das refinarias. Isso resume tudo o que você precisa saber. Porque tem algo sobre o qual ainda não falei, que é o fato de que a maioria das refinarias de petróleo russas foi construída por empresas ocidentais com peças ocidentais. Dá uma olhada. Os preços recordes dos combustíveis e as filas nos postos de gasolina na Rússia são resultado dos ataques contínuos de drones ucranianos às refinarias. Em 2025, a Ucrânia mudou de tática, realizando ataques repetidos às mesmas instalações para impedir reparos em vez de ataques isolados. Isso tirou até 14% da capacidade de processamento da Rússia do ar durante o verão. Uau. Esses drones com alcance de 1.000 a 1.500 quilômetros estão atingindo refinarias no interior do território europeu da Rússia, assim como terminais de exportação e oleodutos. Os ataques exploram uma vulnerabilidade. Refinarias russas dependem de equipamentos, softwares e catalisadores ocidentais, cujo fornecimento foi interrompido desde 2022. Substituir essas peças especializadas por alternativas chinesas é difícil e ineficiente, o que significa que um único ataque pode causar meses de paralisação. E eu posso imaginar esses drones ucranianos FB, de longo alcance sobrevoando Ust-Luga, se sentindo como o rei do castelo, Legal. Para agravar a crise, as refinarias da Rússia estão localizadas na parte ocidental do país.
Com a demanda em alta no Extremo Oriente, as cadeias de suprimento para lá já estão sobrecarregadas. Agora, várias refinarias importantes estão ao alcance dos drones ucranianos. Isso representa um enorme desafio para a defesa aérea, já que é quase impossível para a Rússia proteger todas as suas refinarias. Como resultado, a outrora forte indústria de petróleo e gás da Rússia se tornou um grande ponto de vulnerabilidade. Ótima maneira de encerrar essa parte do bingo das refinarias de petróleo. Agora estou muito feliz, meus amigos. Antes eu tinha 3 nomes, agora tenho 5. Vou massacrar o nome de alguém até o infinito, até a órbita. Estou de volta. Você se tornou o maior novo membro mensal em Bamilkov e quebrou um recorde, meu amigo. Obrigado, Imer. Sua ajuda foi muito importante para mim. Maria e seu igro DNA Highforte, temos um casal aqui. Parabéns ao Niel pelo seu relacionamento. Obrigado por apoiarem Rovan Vatader, Leslie Dobson, Kevin Alpriton. Alguns dizem, ei Arthur, acho que é Dr. Leslie, não o Ar. E eu respondo números na estrela. É tipo, eu acho que você falou errado sem querer. Não tem acidente aqui. Eu faço questão de estragar tudo no que eu digo nesse segmento. Além disso, se você quiser um patch do Arthur Rey, eu vou te enviar. Por exemplo, um membro me mandou uma carta. Posso receber um patch? Eu respondi, sim, para onde envio? Enviarei imediatamente para receber um Torne-se membro mensal. Obrigado, meus amigos, agora para animar sua segunda-feira. Porque eu sei que alguns de vocês podem estar indo para o trabalho ou voltando do trabalho, seja o que for que você esteja fazendo, você vai precisar desse impulso positivo. Então eu vou te dar 1 minuto de puro paraíso. Olhe para este vídeo, a introdução à Rússia. Não vou explicar nada. O vídeo fala por si. Meus amigos, é hora de se mudar para a Rússia, porque lá eles têm tudo o que nós não temos aqui no Ocidente. É verdade, pois algumas dessas coisas realmente não temos. Graças a Deus, é isso por hoje, meus amigos. Como vocês podem ver, eu realmente me diverti. E é verdade. Sempre que assisto e pesquiso notícias, penso, uau, nem preciso fazer piada sobre isso. Elas se escrevem sozinhas. As refinarias de petróleo, os churrascos, os soldados russos que vão ser reiniciados pelos próprios comandantes. Quero dizer, é tudo tão fácil de zoar. Obrigado por assistirem, amigos, e por sempre voltarem. Estarei de volta na quarta-feira em 2 dias. Então, até lá, Slavo Queen e tchau, tchau.